Canal Escola de Mutação. Hoje eu vou apresentar aqui uma regra, uma técnica básica, né, de leitura dinâmica, e eu vou ensinar aqui o que os cursos ensinam de leitura dinâmica, né, dos cursos que eu fiz, né, e eu vou resumir aqui basicamente as técnicas que são usadas, que vão ser suficientes para você, aprendendo essas técnicas básicas, né, que na verdade são simples. Elas te permitem, com o uso, com a prática, se tornar uma pessoa exímia, né, na leitura dinâmica, que significa multiplicar a velocidade de leitura em 2, 3 vezes ou até mais, conforme a prática, né, o empenho de quem está exercitando. Então eu vou apresentar aqui, para que você não precise fazer curso, você não precisa gastar dinheiro. O que eu vou te dar aqui é suficiente para você aprender a fazer leitura dinâmica. E, na verdade, são duas técnicas básicas que eu vou te escrever aqui. Uma primeira técnica e uma segunda técnica, que, completando as duas, você tem toda a dinâmica da leitura dinâmica, que te permite cair, né, nos livros e praticar e se tornar realmente um especialista na matéria. Então, o primeiro detalhe da leitura dinâmica é exatamente, se faz diretamente na tela do texto, né? Isso aqui é uma tela de computador, mas que representa a página de um livro, né? Isso aqui, inclusive, é o original de um livro. Então está escrito aqui, né? Uma proposta, começa aqui em cima, que se multiplica em várias frentes, que se reforça numa referência comum, que busca equilíbrio e harmonia pessoal e coletiva. A nossa leitura normal, tradicional, ela vai meio que soletrando, né? Ela busca aqui as sílabas, né? E vai montando as sílabas uma atrás da outra e compõe a palavra, e depois compondo o conjunto das frases, né? Então essa leitura é considerada uma leitura de baixa velocidade. Ela tem pouca capacidade de aceleração, porque ela é feita em parte, né? E basicamente, quer dizer, partindo as próprias palavras em sílabas, né? Proposta. Então nisso a nossa leitura vai meio que, a forma que a gente lê normalmente, vai meio que soletrando, né? Fazendo assim uma conversinha mental, né? E fazendo esse cadenciamento lento da leitura. Na leitura dinâmica, o primeiro passo é colocar a mão de frente do texto, como eu estou aqui. E eu vou correr o texto, como eu estou fazendo aqui. E cada linha dessa, a minha mão, né, vai sublinhando essa linha e vai aplicando aqui a leitura. Por exemplo, aqui, equilíbrio e harmonia pessoal e coletiva. Um movimento coletivo e global, que lentamente vai questionando os valores atuais e gerando uma nova mente coletiva. Então, o primeiro passo da leitura dinâmica é que você vai, com a mão, sublinhar cada linha, né? Cada linha vai ser sublinhada. E qual é a diferença, além disso, da leitura dinâmica? É que eu não vou aqui seguir o que a mente está propondo. Eu vou, na verdade, seguir a minha mão. Quem vai comandar aqui o processo é a mão. A mão vai trabalhar com essa velocidade ou uma coisa parecida, né? Cabe à minha percepção, quer dizer, à minha visão, acompanhar essa agilidade. Então eu já começo a não fazer leitura com aquela silabação, vamos dizer assim. Eu não trabalho mais com sílabas. Eu vou agora, com esse movimento, captar e capturar toda a frase, né? Praticamente de uma vez. Então quem vai fazer leitura é o meu campo visual, apoiado na minha mão, que vai sublinhando as letras. Então, com essas duas situações em que eu coloco a mão, né, fazendo essa marcação aqui embaixo da linha que eu vou ler. E como essa passagem é rápida, ela não é lenta, ela sempre é rápida, cabe a minha vista, né, a minha visão, capturar essas palavras que estão ali. E a gente vai percebendo que a mente tem essa capacidade de capturar em conjunto. Ela não depende dessa coisa da sílaba, dessa coisa pausada, como a gente foi educado a fazer. Então,
a leitura, o primeiro passo dela é se dirigir ao texto, exatamente, colocar a mão exatamente dentro do livro, isso aqui seria a capa do livro, e sair fazendo esse movimento. E deixar que a minha visão vá captando as palavras, o texto, né, em bloco, e não de uma forma parcelada, como é feita na nossa leitura tradicional. Então, o segundo momento da leitura dinâmica, passada essa primeira técnica, né, que é essa que foi falada, né, que passa, ficou aqui, né, sublinhando as frases, e, como eu deixei claro, a vista, né, a mente vai acompanhar a mão, a velocidade da mão, ela prossegue, e o nosso visual ele vai dar conta daquele movimento. Então a mente, né, e a nossa vista, a nossa captação visual, ela tem que acompanhar a velocidade que a mão vai fazer pela página, né? Uma linha atrás da outra, o mais rápido possível, né? E o esforço do leitor é de acompanhar, captar aquelas informações. Porque a nossa leitura tradicional, como eu coloquei no começo, ela é meio soletrada, né? O leitor ele trabalha com uma musiquinha, né? Uma conversinha interna. Ele vai soletrando as letras mentalmente e quebrando as palavras em sílabas, né? E isso diminui, a razão. Isso o estudo técnico da leitura dinâmica aponta isso. Essa quebra de sílabas, né? Essa leitura assim, meio compartilhada, né? Meio que setorizada ali, né? Ela causa, quer dizer, a gente abaixa a velocidade de leitura. Então, quando se abandona essa soletração de sílabas, né, e começa a se captar aquilo que a mente está percebendo através da comunicação visual, né, a leitura começa a entrar em bloco. Né? Em vez de você ler uma sílaba, duas sílabas, você vai ler rapidamente ali, você vai captar aquela sequência de frases, né? E rapidamente você preenche um parágrafo e rapidamente uma página inteira. Então, aplicando essas duas técnicas, né, que são relativamente simples, né, colocar a mão em cima das letras, né, sublinhando as linhas, fazendo uma sublinhação constante e abandonando a soletração, deixando que o campo visual vá absorvendo as informações, vai absorvendo o que está sendo dito ali, a mente naturalmente ela vai captando a leitura sem precisar aquelas sílabas, aquela soletração. Então a técnica de leitura dinâmica são essas duas coisas, né? E a eficiência, a eficácia da coisa é evidente que é com a prática, né? A leitura de um livro, mais outro livro, então a constância dessa leitura é que vai transformando o leitor num exímio leitor da leitura dinâmica. Então, não há, com esses dois procedimentos, a sublinhação com a mão e a captação da mensagem inteira em bloco, visualmente, sem se preocupar em soletrar, é suficiente que você já está praticando a leitura dinâmica. Então, não há necessidade de fazer curso, não há necessidade de empenhar horas dentro de uma sala estudando isso. Inclusive, metade do curso, do tempo da leitura dinâmica, ele visa mostrar ao aluno que é possível ele fazer a leitura dinâmica sem prejudicar a compreensão do texto. Então você lê um livro inteiro numa situação normal e lê usando a técnica da leitura dinâmica, faz o comparativo e nota que você lê muito mais rápido e a tua compreensão do texto não ficou prejudicada. Isso é comprovado na hora com testes e tal. Então isso pode ser abandonado, entendeu? Não há necessidade de perder tempo com isso, porque essa comprovação existe, né? Realmente essa técnica da leitura rápida, ela permite uma velocidade muito maior, sem prejudicar em momento nenhum a compreensão do texto. Ele vai ser tão compreendido quanto a leitura lenta. Então, você já tem metade do curso aí, que é dado dessa forma, você já tem essa informação pronta, né?
Isso já está mais do que comprovado. A leitura dinâmica, ela realmente acelera a velocidade, o tempo de leitura, sem a necessidade de comprovação, porque e sem prejudicar a compreensão do texto. Então é isso aí. A leitura dinâmica, ela se baseia em duas técnicas simples. Agora, o resultado vem através da prática, né, do empenho e do interesse de quem vai praticar a leitura dinâmica. Então é só isso, não tem muito mais o que acrescentar. Eu acho que daqui para frente, quem está interessado realmente em transformar um leitor de alta velocidade, é questão de praticar com essas duas propostas, né? De colocar a mão ali dentro, em cima do livro, né? Fazendo aquela sublinhação e deixando o teu visual, a tua mente captando as mensagens, abandonando aquela soletração de sílabas. É suficiente para isso. Agora, também, quem vier a se tornar realmente um bom leitor de leitura dinâmica, não é obrigado a só fazer isso. Pode ter uma alternância, né? Você lê um livro normal, na condição normal, tradicional que a gente lê, alterna com outro lendo em leitura dinâmica, lê mais um leitura dinâmica, depois volta para o normal, aí é critério de cada um. Mas, realmente, essa técnica da leitura, ela acelera muito a questão da absorção da leitura. Quem lê um livro vai passar a ter 2, 3, 4 livros no mesmo espaço de tempo. E aqui, como é um canal de mutação, quer dizer, que visa aprender o conhecimento, expandir o conhecimento, acho que a leitura dinâmica é um bom instrumento para também para a nossa expansão de consciência.